É só uma tosse, viu? Não é Covid. Pessoal, tô um pouco engasgadinha hoje, acordei meio ruim. Mas é isso, vamos iniciar a aula de hoje, né? Sexta-feira, nesse calorzinho, nesse clima de verão, mas não é verão, né? Nesse clima de querer sair de casa, andar de bicicleta, caminhar, ir na praia, dar uma volta e não poder, né? Ficar em casa, ter que ficar em casa. Mas hoje a gente inicia a nossa primeira aula, então, de sexta-feira, conversando um pouquinho de inglês, né? Então, pessoal, na última aula eu deixei de tema para vocês dois exercícios, tá? Dois exercícios da página 182. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e vou conversar com vocês sobre essas respostas, ok? Só um pouquinho que bem na hora o Miguel pediu para entrar. Miguel. Vamos ver, temos 14, então acho que mais alguém entrou. Alice, Ana, Júlia, Júlia, Manuela, botei, Mariana, Miguel, botei, Otávio. Não, tá certo, acho que o Vinícius só não tinha colocado. Pronto, tá? Então agora sim, vou compartilhar a minha tela. Botei também, Maria. Botei, já tinha te colocado antes de ligar a câmera, eu fiz a chamada. Antes de ligar a câmera, eu já passei pelos nomes de vocês. Então, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a princípio, eu tenho 13. Agora entrou mais alguém, porque eu tenho 15. Alice, Júnior, Manuela, Mariana, Miguel, Murilo, Otávio e Vinícius. Não, continua faltando alguém. Vamos passar rapidinho na chamada. Alicia, Ana Gil. Ok. João Pedro, os dois. João Pedro. Ah, tá. Esquece, eu comecei a compartilhar agora. Isso aí. Ó, vou botar aqui, que aí eu já sei que na volta, quando a gente retornar, se tiver mais do que 15, né, eu tenho que rever os nomes. Então, eu peço no final, pessoal, eu sempre falo, no final não saiam, né, porque eu tenho que verificar se entrou mais alguém. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias depois da aula, eu passo os nomes, né, se foi solicitado que passasse os nomes para a coordenação entrar em contato porque que não assistiu a aula, né, daquele dia. Então, pessoal, na página 182, a gente tinha um pouquinho de present perfect, ok? O que a gente tinha conversado até o momento de present perfect? A gente tinha conversado no present perfect que ele é um tempo verbal onde eu falo do passado, mas ele tem reflexo no presente. O que me interessa saber do present perfect é a ação que foi a conclusão, o resultado da ação, tá? Não me interessa saber quando uma ação foi executada, ou vai ser executada, ou pode ainda ser executada. O que me interessa saber é que o que aconteceu, é o resultado dessa ação. Para isso, pessoal, eu vou falar das minhas experiências, né? Então, eu vou contar um pouco do que eu já fiz sem mencionar datas. Quando eu não menciono data, eu não posso usar o simple past, né? Então, eu não posso dizer coisas que aconteceram no passado. Eu conto as minhas experiências sem relacionar período. No momento que eu não relaciono período, eu estou me referindo ao tempo verbal chamado present perfect. Neste tempo verbal, a gente utiliza dois auxiliares. Então, uma frase afirmativa, por exemplo, ela sempre vai começar com o meu sujeito, um dos meus auxiliares, que é o have ou has, e o verbo no past participle, tá? O que é o verbo no past participle? Um verbo regular no past participle, ele segue as mesmas regras do passado. Como play, eu vou apenas fazer o acréscimo do ed, ele vai para played. Como try, eu vou tirar o y e colocar o ied, então tried. E o verbo irregular, eu vou pegar lá naquela planilha que eu falei para vocês, que quem não tem uma agora, aqui nesse momento, eu peço depois que abra uma página e procure irregular verbs in English, tá? Que aí vai abrir, porque no finalzinho da aula a gente vai fazer um game, tá? E aí vocês já tendo isso já vai facilitar.
E aí, pessoal, a gente pega aquele verbo do past participle, que é aquela terceira coluna da tabela. Até o ano passado, a gente procurava o verbo no infinitivo e usava a segunda coluna, que é o simple past nos verbos irregulares. Nesse momento, no present perfect, a gente vai achar o verbo no infinitivo, a gente vai ver ele no passado, mas a gente vai utilizar ele no past participle, que é a terceira coluna da tabela, tá? Quando for pergunta, o que acontece? A mesma estrutura de qualquer outro tempo verbal do inglês. O meu auxiliar, ele vai para frente. Então, se o meu auxiliar é o have, se o meu auxiliar é o has, ele passa para frente para formar uma pergunta, tá? Então, have you tried the cook? Você alguma vez já experimentou a comida? Já experimentamos, né? Então a gente fala que o have you ever a gente utiliza sempre para experiências incomuns. A gente não utiliza, que foi o que a gente falou na aula passada. A gente não utiliza para experiências que são óbvias, né? Have you ever, ok? Negativa, estrutura da negativa, a gente vai fazer o auxiliar mais o not. Quais são as contrações? Haven't, né? Haven't, que é o have not, ou hasn't, que é o has mais not. O has eu utilizo apenas na terceira pessoa do singular, ou seja, para he, she e it. Por que eu falei tudo isso? Até agora eu fiz um resumo do que a gente já tinha conversado nas duas últimas aulas. Para a gente fazer essa atividade que está aí na tela de vocês, a gente precisava saber toda essa estrutura, que foi as estruturas que a gente trabalhou na aula passada, tá? Então, aqui vocês tinham, na verdade, vocês não precisavam adicionar nada, vocês não precisavam ir buscar nada além do que está aqui, mas vocês precisavam, sim, saber a ordem correta de colocar. Para saber a ordem correta de colocar esses verbos, a gente tem que saber a estrutura dela, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, letter A. A letter A, a gente já vê que é uma pergunta, tem um ponto de interrogação ali no final da frase. Se é uma pergunta, obrigatoriamente eu devo começar com o meu auxiliar. Eu tenho auxiliar na frase? Tenho, have, ok? Depois do meu auxiliar, eu devo colocar então o meu sujeito, meu subject, que nesse caso eu tenho you, have you. Nesse caso, pessoal, a gente viu que o ever, ele é um advérbio. Eu sempre comentei para vocês, o advérbio, ele vem entre o sujeito e o verbo no past participle, ok? Então, aqui nesse caso, ele vai vir agora. Have you ever? Tá? E aí, qual é a ação? Qual é o verbo no past participle? O verbo é o andar, né? Porque ali a gente tem riding horse. Riding é o verbo no past participle do verbo ride, que é o verbo andar a cavalo, no caso aqui, andar a cavalo, o verbo andar, tá? Então, have you ever riding? E eu tenho a horse, porque eu estou falando de um cavalo, né? Então, have you ever riding a horse? Ok? Letter B, pessoal. A letter B, ela já não é uma interrogativa, eu não encontro ponto de interrogação nesta frase, eu encontro um ponto final, né? Então, eu vou começar com o meu sujeito. Se eu vou começar com o meu sujeito, onde estão eles ali? Eu tenho parents e tenho my. Então, my parents, ok? My parents. Qual o auxiliar? Eles não são terceira pessoa do singular, né? My parents é they, são eles, são os meus pais. Então, my parents have, ok? Have o quê? Eu tenho um advérbio de novo. Nesse caso, como a frase é afirmativa, o advérbio ele vem entre o auxiliar, que é o have, né? E o verbo no past participle. Ele só veio ali na letra A entre o sujeito e o verbo, porque era uma pergunta. No momento que eu tenho uma afirmativa ou uma negativa, ele vem entre o auxiliar e o meu verbo no past participle, ok? Então, my parents have never been, né? Que faltou o advérbio. Never been. Been é o past participle do verbo be, ok? De estar. Então, estavam. My parents nunca estiveram, ok? Onde eles nunca estiveram? Né? Na cidade ali, São Paulo. Ok? So, my parents
Have never been to São Paulo. Letter C. Letter C, pessoal, ela também não é interrogativa, não consigo localizar o ponto de interrogação. Onde está o meu sujeito? Então, vou começar com o meu sujeito, que é o he, né? Tá tudo maiúsculo, que não tem erro. He. Para a terceira pessoa do singular, eu falei para vocês que eu utilizo, então, o outro auxiliar, né? Qual é esse outro auxiliar? Eu vou utilizar o... Só um minuto, que aqui agora deu tilt, olha que beleza. Eu vou utilizar o has, né? Então, na terceira pessoa do singular, eu não utilizo have, eu utilizo has. Por que isso? Segue a mesma regra do simple present. Simple present, quando a gente vai escrever uma frase no presente simples, e a gente viu isso lá no início do ano passado, onde vocês tinham que diferenciar simple present com present continuous, a gente utiliza o simple present na terceira pessoa do singular, a gente modifica o verbo que vai acompanhar ele, né? Então, no caso, se eu fosse escrever uma frase no simple present, o verbo que ia acompanhar, em vez de ser o verbo have, que é o verbo ter, ele vai ser o has. Então, segue essa mesma lógica, tá? He has. O que ele nunca... o que ele não é... Qual a experiência dele? A gente tem o verbo seen ali, ó. Seen é o passado de ver, né? Na verdade, o past participle do ver. Então, a gente tem see, que é o verbo no infinitivo, saw, que é o verbo no simple past, e no past participle a gente tem seen. Então, he has, nesse caso, a gente tem o advérbio, como ele vem depois do auxiliar, he has never seen. O que ele nunca viu? A ghost, ok? Ele nunca viu um fantasma, né? Ainda bem, também nunca vi, quero continuar sem ver. Letter D. Letter D, a gente tem a minha interrogação aqui, né? A gente tem o meu sinal de interrogação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro começar com o meu auxiliar. Cadê o meu auxiliar nesse caso? Tá bem grudadinho dela, ó. Então, have. Então, eu já sei que o meu sujeito vai ser ou you, ou they, ou we, ok? Não vai ser nem he, nem she, nem it. Eu tenho have como auxiliar. Então, o meu sujeito é have you. Tem advérbio? Se eu tenho advérbio, vem agora, depois do meu sujeito. Have you ever, né? Eu tenho o advérbio de frequência. Have you ever, o que aconteceu? Have you ever cheated in the test? Então, se ele passou no teste. Ou se ele está chateado com o teste. É um verbo regular, ok? Cheated, meu Deus, in a test. Tá? Continuando aqui na letra E. Letra E, afirmativa, né? Só que agora a gente tem terceira pessoa do singular, que eu tenho father aqui, ok? Tem meu pronome possessivo my, então inicio por ele. My father has, tem advérbio? Se eu tenho advérbio, ele vai vir agora. Tenho never. My father has never. Qual é o verbo? O verbo é wash, que é o verbo lavar, né? Ele é um verbo regular, então só foi acrescido, teve o acréscimo do ed. My father has never washed. O que ele nunca lavou? O carro dele. Nossa, né? Tá bem limpinho. Letter F, ok? Interrogativa. Se eu tenho interrogativa, começo com o meu auxiliar. Have, meu sujeito, you. Opa, you, ok. E aí, pessoal, tem advérbio? Tem. Qual é? Ever. Have you ever? Have you ever? Qual é o verbo no past participle? É o verbo lie, que é o verbo mentir, né? Então, ele é regular, ele foi acrescido do D ali no final. Have you lied to your mother? Ok? Você já mentiu para sua mãe? Alguma vez você já mentiu para sua mãe? Tenho certeza que ninguém aqui já fez isso, né? E a última, letter D, eu tenho uma afirmativa, né? Então, eu tenho que ver quem é o meu sujeito já está no início da frase, I, então é de mim. O meu auxiliar, have. Eu tenho algum advérbio? Não. Só que eu tenho uma negação nessa frase, eu tenho o verbo not, então ele deve vir aqui, tá? I have not, onde eu também poderia usar o haven't,
tá? Independente de não estar ali, é uma contração permitida. I have not. O que eu nunca fiz? O verbo bought ali é o verbo comprar. Aqui. É o verbo buy no infinitivo, bought no passado e no past participle, bought também. Ele não modifica, mas ele é irregular. Tá? Então, I have not... desculpa. I have not bought. O que eu nunca comprei? Né? Então, eu nunca comprei anything expensive. Eu nunca comprei nada muito caro, ok? I have not bought anything expensive, ok? Então, aí, pessoal, está as respostas do exercício número 1, tá? Vocês precisam que eu deixe um tempinho aí, falem no chat, senão eu já vou seguir para o segundo exercício. Deixa eu olhar ali. Bom, espera aí. Então, vou esperar um minutinho. Pronto? Se não deu, depois me avisa ali no chat que eu mando uma foto no grupo de vocês, ok? Número 2, pessoal. Número 2 já era um pouco mais fácil porque a gente só tinha que circular. Circular, sublinhar, né? Então, read the sentence and underline the correct option. Vocês tinham que sublinhar a opção correta, tá? Então, aqui, pessoal, eu tinha que, na verdade, era decidir se eu usava o present perfect ou simple past. Como que eu vou decidir isso? Se eu tenho uma marca do passado, como yesterday, last Saturday, last night, eu vou usar o quê? Eu vou usar o passado, porque eu estou me relatando a algo específico do passado, tá? Eu estou dando um tempo. Então, eu não vou usar o present perfect. Todas as expressões que eu não tinha essa marca, eu usaria, então, present perfect. Então, na letra A, por exemplo, eu tinha que escolher entre I lived ou I have lived here all my life. Eu falei desde quando eu moro nessa cidade, né? Não, eu não falei. Ou nessa cidade, nesse local, né? Lived here, aqui. Não, eu não falei. Se eu não falei, eu sou obrigada a usar o present perfect, nesse caso, have lived, ok? Letter B. Letter B, eu também não utilizei um tempo, né? Eu não utilizei um tempo específico. Então, novamente, eu vou usar o present perfect. Have you ever used it? Ok? Letter C. Letter C, eu tenho a marca do passado. Eu tenho yesterday. E eu tenho o verbo eat no infinitivo, que aí no passado está como ate ou eaten, né? Então, como eu usei a marca, eu devo sublinhar o verbo simples no regular, né? O verbo irregular no passado. Letter D. He went ou he has gone to the cinema last Saturday. Se foi no sábado, né? No last Saturday, he went, porque ele foi, tá? Então, went. Letter E. Letter E, eu tenho que decidir entre he went to the cinema ou he has gone to the cinema only once in his life, ok? Então, a letra E já é diferente. Eu já estou falando de uma experiência, eu não estou dizendo quando foi essa única vez que ele foi no cinema. Se eu não estou dizendo, eu vou sublinhar o present perfect has gone, ok? Letter F, Mary didn't watch ou Mary hasn't watched TV last night. Negativa, eu tenho ontem para dizer que foi na última noite, então didn't watch, ok? Ai, meu Deus. Okay. Letter G, I saw ou I have seen my friend at school this morning. Se eu vi nessa manhã, I saw my friend, ok? Então, I saw my friend at school this morning, ok? Pessoal,
Vou deixar aqui grande rapidinho enquanto eu falo do próximo. O próximo, o que vocês tinham que escrever? Vocês tinham a frase ali, vocês tinham que trocar o sujeito. Então, qual era a jogada? Era simplesmente ver se era terceira pessoa do singular, o meu auxiliar mudava, né? Então, white sentence in the he or she form. Example, I've played soccer. Então, está na primeira pessoa do singular, I have played soccer, né? Só está abreviado. Quando eu passo para a terceira pessoa do singular, eu uso he, eu vou usar his played. Por que o his? Porque a abreviação do has é o apóstrofo S, tá? Ele parece uma utilização do verbo to be, mas ele não é. É his played soccer, ok? Então, eu já vou passar direto as frases aqui para vocês. São 4 frases, bem rapidinhas, tá? Porque eu queria fazer outra coisa ainda hoje. Se não deu tempo de copiar as respostas, me avisa que eu passo esses slides, eu tiro as fotos e passo ali no grupo de vocês. Então, na letra A, eu tenho we have done our homework. Se eu vou passar para she has, ou eu posso utilizar she's, ok? Porque é a abreviação do she has. Então, o resto não muda, ok, pessoal? Então, she has done our homework. Ok? Letter B. Letter B, have you written the history? Se eu já escreveu uma história, se eu vou passar, então, para interrogativo, eu devo trocar o meu auxiliar. Vem para has he writing the history. Ok? Letter C. They've never talked to me. Eles nunca falaram comigo. Então, eu tenho she has, ou apóstrofe S, ok? She has never talked to me. E a letter D, I haven't studied for the test. Eu não estudei para o teste. He hasn't studied for the test. Ok? Então, aqui as respostas desse último exercício ali da página 182. Estou olhando para trás porque meu filho estava dormindo, mas quando eu desci ele começou a se mexer. Achei que ele ia acordar, ele até queria ligar a TV, eu não deixei. Ok? Pessoal, página 183, tá? 183, write sentences about yourself, ok? Então, vocês tinham que escrever frases sobre vocês utilizando o present perfect. O que vocês tinham que escrever? Se tinha ali, por exemplo, na letra A, to buy a book online, eu tenho que passar para I. I have, né? I have never bought a book online ou I've bought a book online. Então, vai depender das respostas de vocês. Elas teriam que ser na afirmativa ou na negativa, ok? Usando o sujeito I, que é vocês, e o have ou haven't, dependendo se a frase estava na negativa ou não. Lembrando que se a frase estava na afirmativa, vocês tinham que trazer o verbo para o past participle, ok? Então, essa eu não vou corrigir, porque era pessoal, vocês colocariam sim ou não. A número 3, vocês teriam que escrever, tá? Coisas que vocês já fizeram, experiências que vocês já tiveram no passado, ou que não tiveram. Então, ele segue essa mesma linha, de usar o sujeito, I, o have ou haven't, ok? O verbo no past participle para contar sobre as experiências de vocês, tá? Então, toda essa página 183, o que vocês têm que fazer? Escrever frases afirmativas ou negativas, utilizando o I have, tá? Ou I haven't, e o verbo no past participle, dependendo de cada experiência que vocês quiserem compartilhar, ok? E a última ali, a número 4, era a mesma coisa. Então, write sentence about something you have never done in your life, but would you like to do? Então, escreva uma frase, alguma coisa que você nunca fez na sua vida, mas que você gostaria de fazer, ok? Na letter B, something you have never done and you don't like to do. Algo que você nunca fez, que você não tem vontade de fazer, ok? E assim, na letra C e na letra D, que era ali na página 184, something you have done in your life and that was great. Algo que você fez na sua vida e que foi ótimo. E na letra D,
Something you have done in your life, but it was not good. Algo que você já fez e que não foi tão bom, ok? Vamos para número 5. Número 5 da página 184, tá? Que aí era simplesmente de marcar o que completava. Chose the best answer, ok? Então, ali na letra A. He. Bom, se é he, pessoal, eu já sou obrigada a escolher a única frase que tem o meu present perfect na terceira pessoa de singular, que é aquela primeira alternativa aqui, né? Então, he has never ridden a camel. Ou seja, ele nunca andou de camelo, né? Então, como é que eu vou botar aqui? Eu vou completar a letra A. Has never riding, ok? Letter B. I, né? Eu, your mother on the street yesterday. Se foi ontem, tem o marca do passado. Se é o verbo see, eu vou usar o só, porque é o simple past. No passado, ele é um verbo irregular, ok? Letter C. We gap a lot at the party on Saturday. Então, eu estou falando on Saturday. O que eu vou colocar? Ele é passado, né? Então, we danced a lot at the party on Saturday. Foi lá no sábado. Então, danced, um verbo regular, ok? Letter D. What time? E aí eu quero saber, have you, né, alguma coisa, breakfast today? Então, que horas você tomou café hoje? Se eu quero saber isso, quer dizer que não está na hora do café. Então, eu vou usar o auxiliar do passado. Did you have, tá? Nesse caso, pessoal, o have que está aqui, ele não é o auxiliar do present perfect, ok? O have, ele acompanha as refeições, como have breakfast, have a lunch, have a dinner, tá? Este é o have, ok? Letter D. Não, essa era a letter D, né? Letter E. She, espacinho, her room this morning. Se foi essa manhã, quer dizer que já passou, né? Então, eu tenho que usar o meu auxiliar do passado. Didn't clean. Se eu uso o meu auxiliar, eu não preciso transformar o verbo, né? Não preciso flexionar o verbo. Didn't clean, ok? Então, aqui a respostinha desta aí, tá? Pessoal, ali embaixo vocês têm um Max Challenge, ok? Esse Max Challenge, ele tem um excerto de uma música ali, according to the lyrics to the song Fire the Rain, by James Taylor, above, né? Então, acima ali, vocês têm aquela música onde vocês podem ler ali. I have seen fire and I have seen rain. I have seen sunny days that I drove wood. Never and I've seen lonely times when I could not find a friend, but I always drove. I'd see you again. Ok? Então, vocês têm um excerto ali desse Max Challenge, ok? Onde vocês têm que marcar. Então, de acordo com essa música, né, o que aconteceu? Aí ele fala na letra A, por exemplo, the conditional tense used to talk about, tarará. Não fala de condicional, tá? Não fala de vocabulário, não fala de nada. A alternativa certa é a número C, né? A letra C, né? The present perfect tense is used to refer to the outer life experiences, ok? Então, ele usa para falar sobre as suas experiências, tá? Eu tô correndo porque eu quero, além de mostrar para vocês o exercício dessa semana do plural, vocês tinham que escutar o áudio. Vocês conseguiram escutar o áudio? Parar de apresentar aqui. Conseguiram escutar? Sim, beleza. A gente vai ter que corrigir na sexta que vem, porque eu quero mostrar para vocês isso aqui. O que eu coloquei aqui atrás? Aqui atrás, pessoal, eu coloquei algumas palavrinhas. Vocês estão enxergando o quadro aqui? Aqui, ó. Sim, sim. Aqui. Vamos botar um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. Eu coloquei, pessoal, algumas palavrinhas que a gente utiliza no present perfect, ok? Então, algumas palavrinhas que são muito comuns de aparecer e que vão aparecer no joguinho que a gente vai fazer agora, tá? Que palavrinhas são essas? A gente tem for, since, yet e aware. O que é isso?
For, pessoal, quando aparecer para vocês completarem o present perfect, vocês têm que tomar cuidado, porque o for ele é usado por um tempo. Então, se eu quero dizer que foi realizada alguma atividade por um determinado tempo. Since é nada mais do que o desde. Então, por exemplo, I have lived here. I have lived here since 2020, 2018. Então, eu moro aqui desde 2018, ok? Yet, pessoal, ele vem em sentenças negativas, geralmente vem no final de frases, para perguntar, para me referir, né, em frases negativas de algo que acabou de acontecer, para confirmar. Already, final de frase, para mostrar que algo que foi feito antes do que eu esperava. Então, antes do que eu esperava, eu utilizo o already como um advérbio ali entre o meu, por exemplo, se é uma frase afirmativa, entre o meu sujeito e o meu verbo no past participle. Esse quadrinho eu vou tirar uma foto, vou passar no grupo ali para vocês, ok? O que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero que vocês abram uma tela paralela, tá? Vocês vão permanecer em aula, mas vocês vão abrir uma tela do joguinho chamado Kahoot. Já jogaram Kahoot? Já jogaram? Não. Então, vocês vão botar assim, ó. Vão abrir uma guia nova. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar como fica mais fácil. Eu já estou com o jogo aberto, né? Aqui. Pronto. Temos 5 minutinhos, talvez dê tempo. Ele é bem rápido, tá? Então, aqui vai abrir uma guia nova. Vai escrever Kahoot, assim, ó. É K-A-H-O-O-T. Dá um Enter. E vocês podem ir direto nessa primeira aqui, que diz Play Kahoot, Enter Game Pin Here, tá? E aí vai abrir essa tela aqui e vocês vão botar o código que eu vou passar para vocês jogarem, ok? O que vocês vão jogar? Vocês vão simplesmente preencher frases com present perfect. Por isso que eu pedi que vocês tivessem a tabela do Simple Past ali, né, de verbos irregulares para colocar. E vocês também vão decidir, principalmente, se utilizam for ou since. Lembrando, since eu vou usar desde uma ação que começou lá no passado e que pode voltar a acontecer, desde algum tempo atrás. E for é quando eu quero me referir por algum tempo. Então, vocês vão definir isso. Naquela telinha onde aparecia ali Enter a PIN, né? Vocês vão colocar esse código aqui, ó. 789-849. Colocam o nome de vocês e vão entrar. Ó, a Ana já entrou. Esse jogo, pessoal, vocês têm que preencher e a pontuação de vocês, ela depende também da velocidade de resposta, ok? Vamos lá? Só a Ana Gil vai participar? Mais ninguém? Galera, tá dormindo aí? A Maria tá tentando. Só as duas, pessoal. E o resto? Nós temos 15 em aula. 13, né? Eu tô com duas. Vou parar de apresentar a minha tela aqui. Abre a tela do Kahoot, ok? Kahoot, enter a PIN ali para jogar e vai colocar ali o jogo, ó. Mariana, Ana. Esperando a Maria Carolina, o resto não vai? Ó, Gustavo. E aí? Maria Carolina, vai tentar. Esqueceu o código? Peraí. Tá aqui, ó. 789-849. Código 789-849. Três jogadores por enquanto. 7. Ó, o Rômulo entrou. Maria, o que aconteceu? Dá para jogar no celular também, viu? Pode botar essa página do Google ali, bota aqui Kahoot no Google e ele vai entrar.
Esperar mais um minuto, tá, Maria? Porque senão vai acabar passando o nosso horário. Posso iniciar? Quero ver. Cadê o Murilo, hein? Que sabe falar tudo. E aí? Ei, Murilo, não vai participar? Vinícius não vai participar? Alícia? Otávio? Miguel? João? Entrou? Entrou. Ninguém mais? Pronto, pessoal. Eu vou botar start aqui e vai começar. Se vocês quiserem tirar o som, porque ele é um barulhinho chato, vocês vêm aqui em ajuste de volume ou aqui, ok? Vamos lá. Ó, have you, espacinho to Bangkok. Qual a alternativa que completa esta aqui? Have you é o verbo be no past participle, ok? Vocês têm que marcar. Ninguém. Não responderam. Vamos lá. Ninguém respondeu. I have, espacinho, that book. I have, eu quero saber o verbo ler, né? Então, read, como é que é o verbo no present perfect, o verbo read? Chutem, pelo menos. Aí, alguém respondeu, mas foi errado. Então, vamos lá. They have just the car, tá? Então, como é o verbo e aí, como é que é o verbo wash no passado? Vamos lá. Gustavo, 760 pontos. How long has she tarara, English? Há quanto tempo ela estuda inglês, né? Só que como é que é o verbo estudar inglês no passado? Regular, irregular, o que que muda? Tivemos respostas certas. Vamos lá. Ó, Maria. Has, espacinho, gone yet. Então, qual é o sujeito que eu uso na terceira pessoa ali do singular, né? Porque has só posso usar para a terceira pessoa do singular. Ó, acho que todo mundo acertou essa. Não, Maria passou na frente, olha só. Vamos lá. Have, espacinho, drunk milk yet. E aí, have, qual auxiliar que eu posso utilizar aqui? Auxiliar não, qual o sujeito, né? You, vamos ver? Have you. Maria Carolina disparando. São 15. He, espacinho, in the garden, size, 8 o'clock, né? Qual é aqui que eu posso usar na negativa? Vamos ver. Ninguém acertou. Agora eu vou parar de falar, vou deixar vocês fazerem sozinhos. Alguém acertou, Gustavo acertou. Ó, Mariana apareceu. Vamos lá. Ó, olha só. Tá mudando. Ó, aqui, pessoal, lembra que eu falei ali, ó, yet usado no final de frases? Vamos ver se alguém acertou. Olha só. Vai mudando o placar. E agora? Ninguém.
Agora, for ou science? I have studied French. For ou science? Tivemos respostas certas. Vamos lá, Rômulo também está pontuando. De novo, a gente tem que escolher for or science. Tivemos duas pessoas que acertaram. A Ana Gil, acho que não está participando, né? Aqui temos que escolher um advérbio, ó. Ele terminou o tema. Lembra que eu falei ao Eri quando termina antes do esperado? Vamos ver aqui. Ó, Maria Carolina em terceiro, Mariana em segundo e em primeiro temos Rômulo em primeiro. O Rômulo mal apareceu, agora o Rômulo ficou em primeiro. Quarto, Gustavo, e o quinto, a Ana Júlia. Muito bem, pessoal, show de bola. Olha só, vou parar a gravação aqui. Interromper a gravação.